O que é pena para você? Você já sentiu pena de uma pessoa? Pessoalmente, sim, tive pena das pessoas, e acho que é um sentimento ótimo, mas só se você sentir pena de uma pessoa com moderação, para que isso não ultrapasse os limites. Infelizmente, você pode confiar em uma pessoa e acreditar nela, mas ela mentirá para você e fará coisas sujas pelas suas costas. Então, mesmo quando você a pegar em flagrante, ela resistirá. Estou diante de uma situação terrível e quero compartilhá-la. Meu nome é Edward Olson, um homem de 32 anos, e posso dizer que a vida não foi muito generosa comigo na minha juventude, mas nunca desisti. Nascido em uma cidade pequena onde todos se conheciam, sempre sonhei com mais. Meus pais trabalharam de manhã à noite para me proporcionar um futuro decente, e decidi não desperdiçar seus esforços em vão. Estudar não foi fácil para mim, mas graças à perseverança e à vontade de provar a todos e a mim mesmo que sou capaz de mais, me formei na faculdade com louvor. Esse momento se tornou um novo capítulo para mim, pois logo após a faculdade, recebi imediatamente uma oferta de uma grande empresa, onde iniciei minha carreira. O trabalho ocupava quase todo o meu tempo, mas não reclamei. O sucesso na área profissional me deu confiança e comecei a construir minha vida como sonhava. Comprei um carro e depois uma casa. Tudo estava indo conforme o planejado até que ela apareceu na minha vida, minha primeira esposa. Nos conhecemos na faculdade e parecia amor verdadeiro. Mas ela tinha ideias próprias sobre o futuro, nas quais, na sua opinião, eu não poderia proporcionar o nível de vida que ela desejava. Foi doloroso, mas a saída dela me fez repensar muitas coisas. Percebi que meu sucesso não se tratava apenas de dinheiro e carreira, mas também da capacidade de ser feliz sozinho, independente das expectativas dos outros. Após o divórcio, tornei-me mais cauteloso nos relacionamentos. Eu não queria repetir os erros do passado, então demorei muito para me permitir me abrir para alguém novo. Tudo mudou quando conheci Rebecca. Nosso encontro com Rebecca foi uma coincidência, que agora me lembro como um momento fatídico. Aconteceu em um café, onde parei para comer alguma coisa depois do trabalho. Ela estava sentada na mesa ao lado, imersa em livros e anotações. Eu não conseguia desviar o olhar. Sua concentração e paixão eram impressionantes. Fiquei curioso para saber o que tanto cativou uma linda garota e resolvi falar. A nossa primeira conversa não foi sobre nada de especial, apenas uma troca de opiniões sobre cafés, sobre o tempo. Mas eu queria mais. Ao saber que ela era estudante de medicina, percebi que na minha frente não estava apenas uma garota atraente, mas também inteligente. Naquele momento, pensei que gostaria de conhecê-la melhor. Desde então, começamos a nos ver com mais frequência. Descobri que ela tinha um ótimo senso de humor, ria com facilidade e me fazia rir também. Seu otimismo e alegria de viver eram contagiantes e aos poucos percebi que estava começando a me apaixonar. Parecia respirar ar fresco depois de passar muito tempo na solidão. Passávamos cada vez mais tempo junto, se cada momento com ela parecia especial para mim. Quando sugeri que ela conhecesse meus amigos e familiares, ela concordou sem hesitar. Foi um passo importante para mim porque as opiniões dos meus entes queridos desempenharam um papel significativo. Para minha surpresa, eles a aceitaram como um dos seus. Sua gentileza, abertura e sinceridade os deixaram impressionados. Um mês depois do nosso primeiro encontro, percebi que não queria perder essa garota. A decisão de propor veio espontaneamente, mas senti que era a coisa certa. Ela aceitou, e foi o auge da minha alegria. Nossos primeiros meses de casamento foram como uma lua de mel que parecia que nunca deveria acabar. Estávamos encantados um com o outro, e cada dia trazia algo novo e emocionante. Mas, como em qualquer conto de fadas, chegou um momento em que a realidade interveio no nosso mundo idílico. Uma noite, enquanto jantávamos, Rebecca disse de repente que sua faculdade a enviaria para um estágio de 3 meses em outra cidade. Senti meu coração apertar. A distância entre nós nunca foi um problema, porque sempre estivemos juntos. Mas agora, enfrentaríamos 3 meses nos vendo apenas nos finais de semana, se tivéssemos sorte. Minha primeira reação foi sugerir que ela recusasse, mas ela me convenceu de como isso era importante para ela. Então, ofereci uma alternativa,
Alugar um apartamento na cidade para onde ela estava sendo enviada, para que pudéssemos ficar juntos. Porém, Rebeca insistiu em morar em um dormitório com outros estudantes. Ela me convenceu de que estaria melhor em um círculo de pessoas com ideias semelhantes. Vai ser difícil, mas vamos conseguir, certo? Ela perguntou, pegando minhas mãos. Assenti, embora tudo dentro de mim resistisse à ideia. Claro, vamos conseguir. Estarei sempre presente, mesmo que quilômetros nos separem fisicamente, respondi, tentando parecer confiante. Concordamos em nos comunicar todos os dias por videochamada e que eu a visitaria sempre que conseguisse reservar um tempo em meu horário de trabalho. No fundo, eu esperava que esses 3 meses passassem despercebidos. Então, chegou o dia fatídico. Coloquei-a no avião e fui eu mesmo para casa. A primeira semana correu relativamente bem. Ligamos um para o outro todas as noites, compartilhando notícias e boatos do nosso dia. Tentei não demonstrar, mas foi difícil me acostumar com a ausência dela. O trabalho ocupava quase todos os meus pensamentos, mas quando voltei para casa, para uma casa vazia, senti-me particularmente só. Chegou a segunda semana e visitei-a, como havíamos combinado. Visitamos vários cafés aconchegantes, passeamos por parque e até fomos ao cinema. Tudo estava perfeito, e eu parecia ter aceitado o fato de que teríamos que ficar separados por tempo indeterminado. Fizemos amor, algo que eu havia perdido, e no dia seguinte fui embora. O primeiro alarme tocou quando um dia Rebeca interrompeu repentinamente nossa conversa telefônica aos 2 minutos. Se antes podíamos conversar por horas por videochamada, agora suas ligações ficaram mais curtas e às vezes ela se esquecia de ligar, alegando estar ocupada. Tentei ser compreensivo. Afinal, ela estava fazendo estágio e eu não queria distraí-la dos estudos. Todos os meus dias foram parecidos com o anterior, andando em círculos. Eu chegava em casa do trabalho, desabava no sofá, abria um saco de batatas fritas e assistia a uma série sobre um professor de química que pegou o caminho errado. Passei o tempo o melhor que pude. 2 meses se passaram assim, e durante esses 2 meses conseguimos nos encontrar apenas 3 vezes. Esta semana eu deveria visitar Rebeca, mas ela decidiu cancelar nosso encontro, alegando que estava muito cansada. Não fiquei satisfeito com esse acordo, então liguei para meu pai e pedi conselhos. Edward, você não é uma criança. Você tem todos os meios para ir até ela e fazer uma pequena surpresa, mesmo que passem apenas 1 minuto juntos. Será o suficiente, principalmente porque falta apenas 1 mês, disse meu pai, e percebi que ele tinha razão. O que está me impedindo de ir para Rebeca? Decidi voar para ela no fim de semana. Ao chegar, fui para o dormitório dela, meu coração batendo forte de impaciência. Fiquei em frente ao dormitório dela, e de repente percebi que minhas mãos tremiam quando apaguei o número dela no telefone falso. Resolvi ligar para ela, mas ela não estava disponível. Então esperei alguns minutos e liguei novamente. Ela atendeu o telefone e eu anunciei minha chegada. Sua voz parecia tensa, o que imediatamente me alarmou. Estou aqui lá embaixo, eu disse, tentando esconder minha decepção com a reação dela. Enquanto caminhava para o quarto dela, cada passo parecia pesado. Todos os meus sonhos de um encontro feliz começaram a desmoronar antes mesmo de ouvi-la. A porta se abriu e vi Rebeca com uma camisola nova que destacava todas as suas virtudes. Ela estava deslumbrante, mas sua expressão estava cheia de confusão. Pareceu-me que tinha chegado no momento inconveniente e não era bem-vindo. Tentei abraçá-la, buscando seus lábios com os meus, mas ela se afastou, me empurrando para trás. Ela disse: senti tanto a sua falta, talvez devêssemos ir para um hotel. Meu coração congelou. Qual é o problema? Eu perguntei, sem entender o que estava acontecendo. Estou cansada de ficar sentada aqui entre estas 4 paredes, e quero tomar um pouco de ar fresco, ela disse casualmente. E por que você está sozinho na sala? Perguntei de repente, porque ela estava realmente sozinha. Minhas colegas de quarto estão festejando, e como você pode ver, estou aqui estudando sozinha, disse ela. Fiquei orgulhoso dela por dedicar tempo ao estudo e à prática, em vez de ir a clubes ou qualquer outro lugar. Eu não queria ir a lugar nenhum. Percebi que a queria aqui e agora.
Sua camisola era translúcida, revelando partes de seu corpo, e isso me excitou. Fiz outra tentativa de possuí-la, e desta vez consegui. Ela percebeu que a resistência era inútil e obedientemente seguiu meu exemplo. Deitamo-nos na cama, e comecei a saborear o cheiro do seu corpo. Cada centímetro dela estava sob meu controle. Rebeca era uma mulher de 25 anos, com uma figura muito atraente, e percebi o quanto senti falta de seu calor e ternura no último mês. Começamos a trabalhar, seus gemidos altos me excitaram ainda mais. Não sei quanto tempo se passou, talvez 10 ou 15 minutos, quando percebi algo estranho. Vi roupas íntimas masculinas na mesa de cabeceira, que claramente não eram minhas. Meu mundo desmoronou. Quem são esses? Minha voz parecia monótona. Ela tentou mentir, dizendo que pertencia ao namorado da amiga, mas eu vi a mentira nos olhos dela. Então, ouvi um farfalhar vindo do armário. Parei nosso processo e fui em direção ao armário. Rebeca tentou agarrar meu braço, mas eu a empurrei. Abrindo a porta do armário, encontrei um jovem, cerca de 10 anos mais novo que eu, que aparentemente era aquele mesmo amante. O mundo ao meu redor deixou de existir. Minha mente estava em completo caos. Olhando para Rebeca, me senti fisicamente mal ao perceber sua traição. Rebeca começou a dizer alguma coisa, mas sua voz era apenas um guincho para mim. Olhei para ela, depois para o cara no armário que eu queria destruir o quarto. Acho que eles viram a raiva em meus olhos. Então, quando olhei para o cara no armário, inesperadamente para mim, ele de repente começou a chorar e a implorar por misericórdia. Não me preocupei em confrontar o amante. Eu senti um pouco de pena dele, percebendo que provavelmente minha esposa foi a iniciadora do relacionamento deles, porque o cara obviamente parecia inofensivo, então eu não queria tocá-lo. A única coisa que perguntei foi o nome dele, e ele se apresentou como Joshua Rasmussen. Tudo estava claro para mim. Me recompondo, saí silenciosamente da sala, deixando para trás sonhos desfeitos e um coração partido. A viagem para casa foi a mais longa e solitária da minha vida. Rebeca tentou entrar em contato comigo, mas eu já havia bloqueado o número dela. Ao voltar para casa, entrei imediatamente em contato com alguém para obter informações sobre Joshua Rasmussen, e em 2 horas, recebi um dossiê completo sobre ele. Joshua Rasmussen era estudante de medicina e também fazia estágio na mesma cidade. Ele tinha uma mãe deficiente, de quem cuidava diligentemente. Percebi que definitivamente não teria como alvo essa pessoa agora e precisava me concentrar no que fazer com Rebeca. Eu queria me divorciar dela, mas entendi que ela provavelmente não me deixaria fazer isso tão facilmente. Para me divorciar com perdas mínimas, precisei pedir o divórcio e acusá-la de infidelidade conjugal, mas não tinha provas, o que era um grande problema. Então, contratei um investigador particular para seguir Rebeca. Claro, havia poucas chances de ela me trair, considerando que eu conhecia o amante dela. Mesmo assim, até um esquilo cego encontra uma noz uma vez por ano. Então esperei. 2 dias se passaram e o detetive me informou que Rebeca estava se comportando normalmente e parecia estar planejando voltar para casa, o que me fez perceber que precisava agir com mais ousadia. Eu tinha um plano alternativo que poderia parecer terrível, mas não tinha outra escolha. Esperei que Rebeca voltasse para casa, e enquanto isso, conversei com meu pai e contei-lhe tudo o que havia acontecido e que iria me divorciar de Rebeca. Você está louco? Você está na casa dos 30 anos e se divorciará pela 2ª vez. Sem filhos, sem esposa. O que você fará em seguida? A garota cometeu um erro. Isso acontece com todo mundo. Por que ir direto para o divórcio? Fale com ela primeiro, depois decida, meu pai disse, e fiquei magoado por ele ter desculpado a infidelidade de minha esposa, descartando-a como um erro menor. É um desastre, não um erro. Decidi que se Rebeca voltasse para casa e me explicasse normalmente o motivo de sua infidelidade e por que ela mentiu ao concordar com o divórcio, eu não faria nada de ruim. Mas se ela começar a mentir para mim de novo, não posso garantir o que farei. 4 dias se passaram desde que soube da infidelidade de minha esposa e chegou um e-mail de um remetente desconhecido contendo passagens de avião. Era um voo para amanhã, e percebi que Rebeca voltaria para casa amanhã à noite, o que era uma excelente notícia.
Tirei deliberadamente o dia de folga e preparei tudo para executar meu plano. Como esperado, Rebeca voltou à noite e, surpreendentemente, parecia bastante alegre, como se nada de terrível tivesse acontecido. Querido, estou com tanta vergonha, tive tanto medo que você me deixasse. Senti tanto a sua falta, eu te amo, ela disse, quase agarrada ao meu pescoço. Espere, espere, só porque fiquei em casa não significa que te perdoei. Esta é a minha casa, por isso moro aqui, e em segundo lugar, exijo uma explicação. Por que você me traiu? Eu disse com firmeza. Trair? Você não entendeu? Aquele cara que você encontrou no armário era meio maluco, sabe? Ele tinha problemas de saúde, principalmente de cabeça. Ele estava espiando as meninas repetidamente. E, na verdade, eu deveria estar brava com você por me deixar sozinha com ele no quarto, disse Rebeca. Se eu estivesse em um desenho animado, meu queixo teria caído no chão, quebrado e saído do outro lado da terra. Eu nunca tinha sido alimentado com tanta bobagem. Como ela pôde me trair e depois me tornar o culpado? Eu até acreditei nela por um momento e comecei a repassar aquela noite na minha cabeça. Então, para extrair dela as informações que precisava, eu prosseguiria com meu plano. Realmente? Você está falando sério? Desculpe, desculpe, eu não queria te deixar aí sozinha para você não me trair. Saí silenciosamente da sala, fui até a sala pegar meu laptop e comecei a observar o que estava acontecendo através das câmeras de vigilância que havia instalado anteriormente em nosso quarto. Rebeca, aparentemente, não sentiu nenhuma diferença, pensando que estava fazendo sexo com outro homem. Fiquei olhando a tela, e em algum momento, fiquei com medo porque comecei a gostar. Em algum momento, Rebeca decidiu tirar a venda e viu Ralph na frente dela, não eu. Ela começou a gritar e a afastar Ralph. Ralph saiu rapidamente do quarto e eu entrei, com Rebeca sentada assustada na cama. Vê este pendrive em minhas mãos? Tem uma gravação sua fazendo sexo com outro homem. Então, se você não quer que essas armações acabem na justiça com seus pais, amigos e seus professores universitários, é melhor você confessar tudo o que aconteceu nos últimos 2 meses e meio. Eu disse e sentei ao lado dela na cama. Rebeca estava com medo. Ela claramente não esperava tal configuração, mas eu não me importei. Eu queria saber a verdade, e ela começou a falar. Naquela noite, ela arrumou suas coisas e partiu de táxi para um hotel. No dia seguinte, um pai furioso me ligou, acusando-me de chantagear a própria esposa. Tentei explicar-lhe a situação, mas ele recusou-se a ouvir. Ele disse que Rebeca chegou na casa dos meus pais ontem à noite, me acusando de chantagem e engano. Concordo que minha ação foi estúpida e pouco razoável, mas a ação de Rebeca foi muito mais absurda. Meu pai não queria me ouvir e me aceitar. Ele declarou que não deixaria Rebeca assinar os papéis do divórcio. Aí resolvi aproveitar e relembrar os antigos pecados do meu pai. Pai, tudo bem, você não precisa me fazer concessões e defender esse trapaceiro o quanto quiser, mas lembre-se que mamãe vai descobrir tudo sobre suas aventuras com meninas há um ano. Você provavelmente esqueceu que eu ainda tenho fotos, certo? Eu disse, e meu pai rapidamente ficou em silêncio e seu tom mudou. Fiquei pensando que você tem razão, precisamos nos divorciar do traidor, disse meu pai, e desligou. 1 hora depois, um táxi parou em minha casa, de onde Rebeca desceu, e assinou os papéis do divórcio. Esta é a decisão certa, eu a respeito, acrescentei ironicamente. Rebeca parecia deprimida, mas eu não me importei. De qualquer forma, eu não queria deixá-la completamente sem nada. O julgamento aconteceu em breve. Rebeca estava hospedada no hotel enquanto isso, e eu estava pagando sua hospedagem e alimentação. Nos divorciamos, vendi a casa e dividimos o dinheiro. Garanti que a ajudaria financeiramente até que ela se formasse ou até que encontrasse um novo namorado. Comprei uma casa para mim e continuei minha vida normal, trabalho, casa, só que a isso acrescentei também frequentar baladas. Percebi que isso significa que é muito cedo para constituir família e ainda posso descansar. Já se passou um ano desde que me divorciei de Rebeca, ela veio à minha casa algumas vezes e fizemos sexo. Não sei porquê, mas foi com ela que ele foi o melhor. Eu tinha muitas garotas de um dia, mas não era a mesma coisa com elas, então muitas vezes convidava a Rebeca para passar a noite em minha casa. Não sei o quão ruim é,
mas me senti bem e isso é o mais importante. Esse é o fim da história. Por que você acha que a esposa do personagem principal cometeu adultério, se excluirmos a piedade? Por que o personagem principal escolheu uma forma tão terrível de chantagear sua esposa? Como você pode avaliar suas ações? Acreditamos que a esposa do personagem principal mudou não só por pena, mas porque queria novas sensações. O personagem principal tem 32 anos e sua esposa 25, ela se considera jovem e atraente e foi interessante para ela tentar um caso com outro homem. O personagem principal escolheu uma forma extremamente mal-sucedida de expor sua esposa, ele convidou um homem estranho para sua casa, que deveria servir como prova da infidelidade de sua esposa. Mas e se a esposa não tivesse realmente traído? Então o personagem principal não seria capaz de se justificar. De qualquer forma, esta é uma decisão extremamente estúpida e imprudente. Ele teve sorte que sua esposa confessou e não pensou em chamar a polícia.